Boa tarde, pessoal. né, Dando continuidade ao de Portas Abertas, o FMT. Vamos agora repetir, a roda de conversas, quem não pôde de manhã, agora nesse período da tarde, com os cursos de Química Bacharelado, Engenharia de Transportes, Ciência e Tecnologia de Alimentos e Sistemas de Informação. Nós estamos recebendo aqui a professora Michele, como coordenadora do curso, de Química Bacharelado, as alunas Rebeca e Renata, representando o curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, até a professora Luciana pede desculpas, mas esse horário ela tinha uma outra reunião, de colegiado também. E a a última representante é a Gabriele, representando o curso de Engenharia de Transportes, também, no lugar da coordenadora do curso de Engenharia de Transportes, a professora Marina, que também tem reunião agora à tarde, gente. Vocês sabem, com esse negócio da flexibilização, nós estamos numa correria de reuniões de colegiado de curso, pleno, colegiado de departamento, então está muito corrido, Mas tá. Nesse primeiro momento da roda de conversas, nós vamos fazer uma breve explicação sobre cada um dos cursos, tá? Então, eu vou iniciar, por mim, depois vai ser a professora Michele, depois a Renata e a Rebeca, e por fim a Gabriele. Então, vamos lá. O curso de SI, ou Sistemas de Informação, como é mais conhecido, ele foi um curso criado em 2009, junto ao ReUni. O ReUni foi um programa institucional do governo Lula, tá? De expansão das universidades e aumento dos cursos noturnos, A partir disso, que tanto o curso de computação quanto o curso de ciência e tecnologia de alimentos, eles foram criados mais ou menos na mesma época, devido ao ReUni. O curso de sistema de informação, ele tem 8 semestres letivos. Tem uma entrada única, tá? E as turmas são de 52 alunos. A matriz curricular, ela tem 3.200 horas, Nós temos 6 eixos de formação, um eixo voltado para desenvolvimento de software, um segundo eixo voltado para infraestrutura para sistemas de informação, um terceiro eixo para gestão de tecnologia da informação e de sistemas de informação, um quarto eixo na área de engenharia de dados e de informação, um quinto eixo de visão sistêmica e o último eixo de desenvolvimento social e profissional. Tá. Qual que é a função, o objetivo de um egresso, de um concluinte do curso de Sistemas de Informação? Esse egresso, ele tem como função saber identificar, saber analisar, saber projetar todo o ciclo de vida da informação que ocorre numa organização. Tá? Como o próprio nome da área já diz, que é tecnologia da informação, o curso de sistema de informação, você aprende muito a saber gerenciar a informação, Desde o momento em que ela é criada dentro de uma organização e os passos que ela segue durante esse processamento, até ela chegar ao seu descarte,
tá? E é nesse ponto que o profissional entra. O profissional, ele é responsável de conversar com as diversas áreas de uma empresa e verificar como otimizar os processos dessa empresa, né? Por meio de sistemas, né? Aí que entra, e aí ele vai incluir, né? Depois dessa primeira fase, em que ele faz toda essa parte de investigação dentro da empresa para definir o ciclo de vida, né? Da informação ou dos dados, ele vai desenvolver o software. O software, ele é essa segunda fase, depois que ele faz essa investigação. E nesse desenvolvimento do software, ele já trabalha em conjunto com outras situações, como definir qual a infraestrutura que esse software precisa para dar a informação que a empresa precisa também, né? Porque, numa visão mais leiga, vamos dizer assim, o bacharel em sistema de informação, as pessoas têm muito aquela visão que você só vai programar. E que o ato de programar é uma coisa muito simples. É só você entrar no ambiente, puxar ícones, fazer um código, tá tudo pronto. E, na realidade, nós temos outra situação, né? Você pode fazer isso, só que os seus sistemas de informação, ele vai ficar capenga, né? Por quê? Porque quando você desenvolve um sistema, você tem que ver quantos acessos vai ter, se você vai ter que criar cópias dessa informação, né? Então, tudo isso é levado em conta. Por isso que eu falo da infraestrutura para o sistema de informação. Que conexão de internet você precisa para ter acesso com as filiais, né? Se você vai utilizar um sistema web, né? Ou um aplicativo de celular. Então, tudo isso é levado em conta, né? E esse profissional, ele segue toda esse protocolo na construção de um sistema. Depois que esse sistema está montado, né, ele é levado a teste, né, junto à organização. Nesse período de teste, ele tem toda uma verificação de acessibilidade, de segurança, tá? Para que esse sistema possa entrar, como nós dizemos o termo, entrar em massa, né? Ele entrar em execução, poder ser utilizado por toda a empresa, tá? E o profissional de sistemas, ele acaba tendo uma visão muito interdisciplinar, porque, como nós vamos ver hoje nessa roda de conversas, que o conhecimento que a gente precisa para montar o sistema, você pode pegar isso num problema que é característico da química, né? Quando, por exemplo, você vai criar um sistema para determinar nível de poluição. Então, por exemplo, a Michelle pode estar fazendo. E aí, eu converso com o meu aluno, né, que está trabalhando comigo, falo, vai conversar com a Michelle para a gente definir quais são os requisitos que esse sistema precisa para ter como resultado essa classificação do nível de poluição, né? A mesma ocorre com as meninas de ciência e tecnologia de alimentos, né? Todo aquele processo que é para definir porcentagem, né, que você precisa da composição daquele alimento, né? E o bacharel em sistemas de informação, ele precisa conversar com esse profissional que quer o sistema. E a mesma coisa também ocorre com a engenharia de transporte, né? Quando você está criando um sistema, já que uma das áreas da engenharia de transporte, que a professora Marina falou muito bem hoje, é mobilidade urbana,
Você pode colocar sensores nos ônibus para que você possa rastrear o tempo de acesso deles. Né? Saber, daqui a 5 minutos, você pode colocar em cada ponto de ônibus um sistema que identifique por meio de um placar de LED quanto tempo leva para o próximo ônibus chegar naquele ponto. Tá? Então, você chega no ponto de ônibus, está lá, daqui a 5 minutos. Ou por meio do próprio celular mesmo. Você baixar um aplicativo que você pode seguir isso daí a partir desses sensores que foram instalados nos ônibus para fazer o rastreamento deles. Tá? Então, essa é uma parte introdutória, né? Agora eu passo a palavra para a professora Michele. Coordenadora do curso de bacharelado em Química da UFMT, e vim falar um pouquinho do nosso curso para vocês. Então, a Química, né, é essencial nos dias de hoje, então tudo que a gente convive tem Química. Então, a Química, basicamente, ela estuda a matéria, que é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, se a gente olhar ao nosso redor, a gente vê Química a todo instante. Então, a gente trabalha com o estudo dessa matéria. E toda matéria, ela é composta de substâncias, né? E compostos. Então, a gente trabalha caracterizando as propriedades dessas substâncias e compostos. Daí, a gente vai pensar, tá, mas o que o químico vai fazer? Então, a gente tem uma área de atuação muito ampla. Então, se a gente pensar, os materiais sintéticos só existem porque a gente estudou a interação entre as substâncias que já existem no ambiente. Então, através da interação das substâncias, a gente conseguiu criar os materiais sintéticos. Então, permitindo, né, o desenvolvimento da tecnologia. Então, o químico, o egresso, né, de química, ele tem que saber ter conceitos básicos de manipular equipamentos e técnicas de laboratório. Então, a gente pode atuar na indústria, de distintos ramos, né? Então, por exemplo, numa indústria têxtil. Então, a gente pode ali ver qual é a melhor fibra, qual que é o melhor corante para estar tingindo aquela fibra, né? Baseado nas interações químicas existentes. A gente também tem atuação na indústria farmacêutica. Então, está sendo proposto um novo medicamento. Tá, será que a gente consegue tirar essa substância, essa substância a partir de uma planta do nosso cerrado? Então, na química, a gente vai estudar isso. Um determinado rio está poluído. Então, a indústria está jogando efluente, poluindo o rio e matando os peixinhos. Então, quem que vai investigar essa poluição? O químico. Então, ele vai, através de métodos, né, analíticos, verificar qual é a substância que está contaminando aquele rio, qual é a concentração daquela substância, o que está ocasionando a morte dos peixes, e propor para a indústria uma forma de tratar aquele efluente para que não tenha mais essa contaminação. Na indústria de alimentos, por exemplo, a gente precisa detectar qual que é o teor de algumas vitaminas, de alguns princípios ativos nos alimentos. Então, o químico pode estar atuando aí também. No controle de um processo industrial. Então, vai fabricar uma gelatina. Então, quanto de cada ingrediente a gente precisa colocar? O nosso produto final, será que está ok? Será que as concentrações estão boas? A consistência está boa? Então, o químico também pode atuar ali. Aconteceu um crime, por exemplo. Bom, então, será que essa pessoa estava drogada? Então, vai pegar análise, vai pegar uma amostra de sangue, o químico vai fazer análise dessa amostra de sangue. Mas, assim, vocês conseguem entender que o químico consegue atuar em distintas áreas, só que ele também atua em conjunto, né? Igual a gente falou aqui, todos os cursos, eles se combinam, né? Então, a gente não consegue atuar isoladamente, a gente não consegue ter uma indústria onde só químicos vão trabalhar. Então, a gente precisa de um cientista de alimentos, por exemplo, para ajudar a gente ali no controle de qualidade dos alimentos, de ver qual que é a melhor forma da gente estar melhorando o caráter nutricional, a aceitação desse alimento. Depois a gente precisa transportar esse alimento, então a gente vai precisar da engenharia de transporte. Só que para a gente ter toda essa logística, a gente vai precisar do sistema de informação para ajudar a gente nessa logística.
Então, embora tenha vários cursos, todos têm o seu papel na sociedade, né? A sua área de atuação. Então, falando um pouquinho de como é nosso curso. Então, o nosso curso ele tem duração de 4 anos, em período integral, vespertino e noturno. Essa mudança é atual. A gente passou para vespertino e noturno para os alunos terem oportunidade de fazerem estágios no período matutino, que era uma demanda muito grande que a gente tinha desses quesitos. E é claro, né, um curso de exatas, para o aluno ter um bom desempenho, ele tem que gostar de matemática, física e química. Então, no início do curso, ali no primeiro e segundo semestre, tem bastante disciplinas de cálculo e de física. Então, já tem que mostrar uma afinidade aí por exatas. E depois a gente começa as disciplinas específicas do curso, que daí elas são divididas em área, né? Então, química analítica, que a gente trabalha muito com desenvolvimento de métodos para identificação e quantificação de compostos. Temos a fisicoquímica, que estuda, né, as propriedades fisicoquímicas, a termodinâmica envolvida numa reação química. Temos a química inorgânica, que estuda os compostos inorgânicos, aqueles que não têm carbono. Temos a química orgânica e a bioquímica. E a nosso bacharelado é bacharelado em Química com atribuições tecnológicas. Tá, mas o que é diferente? Ele permite ampliar as áreas de atuação frente ao Conselho Federal de Química. Então, a gente tem uma maior abrangência de atuação junto à indústria. Então, a gente pode atuar no controle e desenvolvimento de processos industriais. E para ter essas atribuições, vocês precisam cursar algumas disciplinas tecnológicas, que são ali da área da engenharia. Então, a gente tem operações unitárias, administração industrial, química tecnológica inorgânica, resíduos industriais. Então, bem ali na área da engenharia. E no nosso curso não é só ensino, né? Então, vocês não têm só aula. A gente tem também, incentiva bastante os alunos a realizar pesquisas. Então, a gente tem diversos laboratórios de pesquisa bem equipados, que permitem, então, aos alunos desenvolver sua própria pesquisa sobre orientação de um professor e, geralmente, acompanhamento de um aluno de pós-graduação, mestrado. Então, só para vocês terem uma ideia de alguns laboratórios que a gente tem um laboratório de bioquímica, que estuda, então, a interação de substâncias com organismos vivos. Temos o laboratório de análise de resíduos de pesticidas, então a gente desenvolve métodos para monitoramento de pesticidas em água, em solo de regiões com alta produtividade agrícola, então a gente aplica mesmo esses métodos. Temos o laboratório de inorgânica, que tem o desenvolvimento de nanomateriais para diversas finalidades, e também de compostos com fins terapêuticos. Temos o laboratório de produtos naturais, que tem essa pesquisa de se alguma planta do nosso cerrado, né, tem alguma substância que pode ser usada para fins terapêuticos, seja tratamento de câncer, de malária. Temos a fisicoquímica, tem laboratório de simulação computacional, então a gente simula como essas moléculas reagiriam por sistemas computacionais. Então a gente tem uma gama, né, infinita aí de aplicação. A gente tem também a extensão, que a gente mostra para a sociedade o que a gente está produzindo, né, como que realmente funciona, né, o curso, para mostrar que a gente não está ali só dentro da academia. Então, acho que era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Depois espero que vocês façam perguntas interagindo com a gente. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Michele. Agora nós vamos passar, né, a fala para a Rebeca e para a Renata, correto? Isso. A Rebeca e para a Renata. Meninas, elas são do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Podem falar. Boa tarde. Mesmo, meu nome é Renata, né? Sou acadêmica do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, atualmente no 5º semestre, né? E eu vou falar um pouco sobre como nasceu o curso, qual que é o perfil do profissional de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Bom, o primeiro curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos foi criado no Brasil em 2000, porque ele tinha necessidade
de atender a demanda de um mercado que estava crescendo muito aqui no Brasil, que é o mercado alimentício, né? Então, houve a necessidade de um profissional que estudasse o alimento como um todo, em todos os seus aspectos, físico-químico, nutricionais e tecnológicos, né? Desde a produção lá do começo da matéria-prima, do campo, até a chegada do consumidor. Os profissionais de alimentos, né? Ele abrange aí as matérias agroalimentar, relação do homem, o alimento e o ambiente, a qualidade de vida, né? Onde que esse profissional pode atuar? Como eu disse, é um profissional desde o começo da matéria-prima, da produção da matéria-prima, até a chegada do consumidor, né? A matéria seria a qualificação dos fornecedores, fazer o né? Na indústria ele pode atuar, que é particularmente a parte que eu mais gosto, que é em relação a fazer análises laboratoriais, emitir certificados, garantia de qualidade, né? Pode também trabalhar na questão do transporte, estudando os processos de logística, a cadeia do frio. É uma cadeia muito delicada que a gente precisa levar um produto congelado até o consumidor sem que ele perca as suas características, né? A gente pode atuar também no governo com programas de educação, né? Assuntos regulatórios, fiscalização, no mercado alimentício, que é fazendo a avaliação da vida de prateleira de um produto, né? Fiscalização, fazer a venda desse produto, desenvolver novos produtos, né? O consumidor, a gente pode trabalhar com ele também, que é fazendo análise sensorial, que é gerenciando as reclamações do consumidor, até a chegada da academia, que é a docência, o ensino, a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos, né? Aqui de Mato Grosso, o curso relativamente novo, a gente está vinculado à faculdade de nutrição, em período noturno, a possibilidade de, caso o aluno queira trabalhar ou fazer outras atividades no período matutino ou vespertino, né? Tem a duração de 4 anos, o ingresso é pelo SISU e entrada semestral de 30 alunos, né? Os pontos positivos que eu posso citar do nosso curso é que é um curso que tem um corpo docente muito bem qualificado, a maioria dos nossos pesquisadores, o que ajuda a gente, quando a gente vai assumir uma iniciação científica com a orientação desses professores, geralmente é muito bem detalhado, eles sempre estão ali apoiando. Os projetos, eles podem ser financiados, então quem precisa desse apoio financeiro e quer seguir com a academia, pode contar com algumas bolsas, né? A gente tem uma boa estrutura de laboratório, de sala de aula, e o nosso curso, ele tem a nota 4 na avaliação do MEC. E pode perceber que a gente está cada vez mais se qualificando aí. Segundo a nossa associação, que é né, a Associação Nacional Cientistas de Alimentos, a maioria de egressos e a maioria dos formados em Ciência e Tecnologia de Alimentos atualmente trabalham na área. Em sua maioria, eles estão na área de controle de qualidade, mas pode ter outras áreas que sejam de interesse, né? E segundo essa mesma pesquisa, a Universidade Federal de Mato Grosso, ela é a segunda instituição do Brasil que mais forma cientistas de alimentos. Ano passado foi o ano que mais formou cientistas de alimentos, né? E além disso, todo ano ela propõe uma iniciativa de premiar os alunos que se desenvolveram melhor na academia, né, que fizeram projeto de extensão, de pesquisa, e de 11 dos prêmios que foram entregues, 6 é da UFMT, o que significa que a gente tem, quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente tem um currículo bastante extenso que pode contribuir para a facilidade de encontrar um trabalho, né? E, no mais é isso, a Rebeca vai falar um pouco sobre como é as disciplinas do curso, né, como que funciona. Bom, boa tarde. Meu nome é Rebeca, né? Assim como a Renata, eu também sou acadêmica do curso de Ciência e Tecnologia dos Alimentos, do 5º semestre, né? E eu vou falar um pouquinho do nosso curso. Como a Renata também já disse, né? São 4 anos, pode parecer muito, mas passa muito rápido. O nosso curso é noturno e também ele dá essa flexibilidade, né? De você trabalhar e estudar ao mesmo tempo. No começo do nosso curso, a gente vê as matérias bases, né?
como matemática, química e biologia, para introduzir a gente nesse novo mundo de alimentos. Depois, né, com o passar do tempo, até mais ou menos ali no segundo, terceiro semestre, a gente já começa a ter as matérias mais específicas, como química de alimentos, microbiologia dos alimentos e a legislação sobre os alimentos, né? E um pouquinho dessas matérias é que cada uma, ela instiga você a pesquisar mais sobre os alimentos, com relação a, tipo assim, química de alimentos, a gente vê a parte, como a estrutura dos alimentos, né? Os macronutrientes, os micronutrientes. Na microbiologia dos alimentos, a gente vai ver como se dá a segurança do alimento, né? Se aquele alimento foi ou não contaminado, se ele está ou não contaminado, com relação ao prazo de validade daquele alimento. E na legislação, é a legislação sobre o alimento, né? E com o passar do tempo, a gente tem mais partes teóricas no começo do curso, e conforme a gente vai andando mais, né, a gente tem a parte prática, que aí a gente começa realmente a entender o processo, né, que se dá do campo até a chegada da mesa do consumidor. E no final do curso, nós temos uma disciplina muito legal, eu ainda não cheguei nela, mas vamos chegar, chamada Desenvolvimento de Novos Produtos, né? Que nessa matéria a gente desenvolve um novo produto para apresentar ele para a comunidade na nossa feira, que se chama Experimente. Essa feira, né? Estão todos convidados, ela não está acontecendo agora por causa da pandemia, ela acontece uma vez por semestre, e é onde os alunos têm a possibilidade de mostrar, né, os novos produtos que a gente fez, como o iogurte de caju, que a gente fez ano passado. Também, um pouquinho falando sobre a recepção dos nossos calouros, né, nós recebemos eles sempre de braços muito abertos. Nessa semana, a gente fala que é a semana do acolhimento, né? Nós vamos mostrar para esses calouros como é o nosso corpo, quem são o nosso corpo docente, né? Nós mostramos também nossos laboratórios, onde acontecem as pesquisas, e também mostramos também um pouquinho das práticas que a gente tem no laboratório, né? Porque essas são as partes sempre mais legais do curso. As partes práticas, onde a gente pode aplicar a teoria na prática. E além disso, né, os nossos alunos, eles têm a possibilidade, como a Renata disse, de participar da iniciação científica por meio de projetos coordenados pelos professores, né? Ele também tem a possibilidade de entrar na monitoria e no centro acadêmico, que é onde a gente faz essa conexão entre a coordenação do curso e o aluno. E é isso. Esperamos vocês. Natália, Renata e Rebeca, né? Agora nós passamos a palavra para a Gabriele, né, que está representando a professora Marina, né, falar sobre o curso de Engenharia de Transportes. Então vamos lá. Boa tarde, gente. Meu nome, como Nilcelino disse, é Gabriele. Sou graduanda do 7º período de Engenharia de Transportes e atualmente estou como presidente do Centro Acadêmico de Engenharia de Transportes. O nosso curso, atualmente, ele conta com 8 semestres, 4 anos no período integral, matutino, vespertino e noturno. Mas a gente está passando por uma reforma de PPC, né, onde nosso curso vai contar com 10 semestres, continua integral. Atualmente, a entrada é feita em 2 semestres, com 30 alunos em cada um, e a partir da aprovação do PPC vão ser 63 alunos uma vez por ano só. Então, agora falando do profissional engenheiro de transportes. A Faculdade de Engenharia de Transportes, ela surgiu a partir de uma necessidade da nossa nação de ter um pessoal especializado em engenharia de transportes. A nossa faculdade, a UFMT,
passou a oferecer o curso a partir do segundo semestre de 2014. É um curso bem novo, assim, se não o mais novo, um dos mais novos, mas a primeira faculdade de engenharia de transportes, se eu não me engano, é a Federal de Santa Catarina, que surgiu em 2009. Antes disso, para você ser um engenheiro de transportes, era necessário você ter uma graduação de engenharia civil, arquitetura e urbanismo, ou até mesmo engenharia de produção, e a partir daí você parte para a área do mestrado, para a área do doutorado em engenharia de transportes. E o que o engenheiro de transportes faz? Que é uma pergunta que nós, quando falamos, eu faço engenharia de transportes. Engenharia de transportes, mas o que o engenheiro de transportes faz? O engenheiro de transportes, ele mexe com os sistemas de transportes. A gente mexe com todos os modos de transporte, sejam eles aéreos, marítimos ou rodoviário. A gente mexe com otimização de transporte, otimização de rotas, diminuição de custos dessas rotas. A gente mexe com essa parte logística também, de alocamento de materiais, de armazenamento. A gente mexe com a parte de mobilidade urbana, com a questão de rua, de calçada, de ciclovia, de dimensionamento de linha de ônibus. Vários são os ramos que o engenheiro de transportes ele pode trabalhar. E na academia, na universidade, na UFMT, a gente tem base de todas essas áreas que o engenheiro de transportes pode atuar. Como toda engenharia, né, a gente tem que ter uma base aí de química química nem tanto, de física e matemática para poder se dar bem no curso, tem que estudar bastante. Mas a gente também vê muito a parte da sociedade, sabe? Que a cidade ela tem que ser feita para as pessoas. E basicamente o primeiro ano, ele é feito com as disciplinas básicas da engenharia, e no terceiro semestre a gente tem o primeiro contato com o que é a engenharia de transportes, que é a disciplina de engenharia de tráfego, onde a gente vê o dimensionamento de uma rua, um semáforo, se ali é para ter um semáforo, se está errado. Basicamente é isso. Os egressos, né, a gente tem 3 turmas formadas, eles trabalham hoje nas concessionárias de Mato Grosso. Alguns trabalham na parte de logística. Eu acho que é basicamente isso, a engenharia de transportes. Você olhar a cidade com outros olhos, e olhar tanto para o carro, quanto para a bicicleta, quanto para o pedestre, que somos todos nós que fazemos o trânsito dentro da cidade. Acho que é isso. Ok, Gabriele. Muito obrigado, né? Agora, nesse segundo momento, assim, se alguém esqueceu alguma informação, eu esqueci, se vocês falando sobre essa situação de como é que está a situação dos egressos nos cursos, né? Nós temos, assim, vamos falar igual a história, é igual chover no molhado, né? Os nossos egressos, nós temos uma grande alegria de que eles arrumam emprego muito rápido. O estágio, principalmente, não falta, né? Porque é uma área muito carente. A área de TI no Brasil, ela é muito carente de mão de obra, tá? Então, até estava comentando com a professora Michele, que nós temos, ela até falou assim, olha, eu não sabia dessa informação, que não é para ficar com medo, viu? Mas nós temos uma grande evasão de alunos, né? Mas eu sinto essa evasão dos alunos mais voltada pela questão de achar que o curso ele é operação de ferramentas computacionais. E como eu falei no início, né, dessa roda, que é muito mais coisa. Você tem um trabalho de organizacional muito forte, né? Então, o aluno ele tem que ter um conhecimento de leitura, né? Nós estamos falando sobre isso também, da dificuldade dos nossos alunos egressos
de ler, de interpretar texto. E como o aluno ele tem que fazer entrevista, ele tem que entender qual é o problema do seu cliente. E se é um aluno que tem pouca leitura, ele vai ter dificuldade de poder identificar o funcionamento daquela organização, né? Como que ele pode otimizar o processo daquela organização, né? Então, vocês, né, que têm interesse no curso de sistemas, tem isso, né? O aluno ele tem que ter um pensamento, né, crítico, uma leitura, né? É importante, é uma base importante, né? Como também o pensamento lógico-matemático, porque ele vai ter que criar sistemas, né? E como sistemas de informação, a programação em si, ela é uma outra linguagem, né? Então o aluno ele tem que ter um bom pensamento, ele tem que ter uma boa estrutura lógico-matemática, né? Uma coisa que foi interessante de manhã, nesse questionamento que a gente teve, foi sobre o problema dos nossos cursos não serem tão assim tradicionais, né? E as pessoas acharem que não tem mercado de trabalho, que a pessoa vai ficar desempregada, todos esses problemas, né? E pela fala agora, né? Eu acho que ficou muito claro isso, né? Que a maior dificuldade hoje dos alunos não é nem a questão do desemprego, é mais ele conseguir formar, porque ele precisa dessa base em qualquer uma das áreas, né? Então, se você for olhar a questão da escolha da sua profissão pela questão do mercado de trabalho, mesmo em pandemia, todas as nossas áreas aqui estão ligadas. Vocês, as meninas do CTA, a professora Michele, vocês estão ligados à parte de alimentação, né? A parte de combustíveis, no caso, né, da professora Michele, a Gabriele, na parte da logística, né? A gente sabe que hoje essas empresas, o comércio eletrônico, ele depende muito da engenharia de transporte, né? De como é feita essa logística, de como o produto chega, se é uma empresa que demora muito para entregar o produto, essa empresa já fica mal vista, né? Ela é mal avaliada. Então, tudo isso entra, né, nessa análise, né? Então, assim, uma coisa que eu queria saber de vocês com relação, assim, claro, se vocês souberem, até para a gente já falar para os alunos, como que está a questão da recepção desses alunos? Se o curso de vocês vai ter alguma semana acadêmica de recepção dos alunos? Você fala, Renata. Quer falar? Então, vai lá, Rebeca. Renata fala. Rebeca do Renato. Renata fala. Tá, ok. Como a Rebeca já tinha dado uma pincelada, no nosso curso a gente faz uma semana de recepção dos calouros e dentro dele tem um projeto de incentivo para que a gente consiga que esses calouros fiquem por mais tempo dentro do curso, né? Ele se chama apadrinhamento, que a gente chama um veterano para acompanhar esse calouro até o final da sua acadêmica. O que facilita, né, a interação, porque muitas vezes a pessoa não chega na faculdade, não conhece ninguém, então facilita ela ter um outro aluno ali para ela estar chamando, para ela estar conversando, tirando as suas dúvidas, né, para o processo, né. E dentro dessa semana a gente apresenta todo o nosso curso, a gente faz um tour de laboratórios, né, para que esse calouro não se sinta perdido. Ao final a gente tem uma confraternização em que todos os professores, veteranos e calouros participam. Ok, Renata.
Michele, vocês vão fazer alguma coisa? Então, no presencial a gente também tinha, né, a semana de recepção dos calouros, onde então os coordenadores iam conversar, né, para falar um pouco do curso, como é que funciona a infraestrutura, onde fica o guia de estudo, que ajuda tanto, né, o aluno a ver o que precisa fazer, né, para conseguir ter êxito no curso. A gente também tinha palestras com as pró-reitorias para mostrar, né, que na nossa universidade a gente tem muito auxílio financeiro, né, para os alunos de baixa renda. Então, tinha palestra com a PRAE, né, que dá todo o auxílio para ele, auxílio emergencial, bolsa permanência, bolsa moradia, né? Então, a gente tinha muito isso. Também a gente sempre chamava um egresso do nosso curso para fazer uma palestra e realmente mostrar que a gente tem egressos atuando, né? Estão super bem, assim, profissionalmente. A gente sempre fazia esse evento, estava programado e veio a pandemia. Então, a pandemia a gente ainda não programou nada, o CA ainda não se mobilizou, mas o que eu pretendo fazer é marcar uma live, né, com os alunos ali, quando começar as aulas, um pouco antes, lá para o dia 10 de agosto, fazer uma live para explicar, né, um pouco de como é que é o nosso curso, porque eles entram muito... Os calouros, eles entram um pouco... O que eu vou estudar mesmo, né? Será que a química do ensino médio, ensino fundamental, é totalmente diferente? Quando os alunos entram, eles falam, nossa, química é isso? Não foi assim que eu aprendi. Porque a gente vê de outras formas, né? Na universidade. Então, pelo menos uma live com os calouros a gente vai fazer sim. Vou ver se eu consigo pelo menos um egresso para conversar com eles, né? Para eles se sentirem acolhidos, né? Nesse primeiro instante, nessa época tão difícil que a gente se encontra, né? Com certeza. Gabriele, e o curso de vocês? O que vocês estão planejando? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito. Sim. Então, como a professora Michele falou, né? Todo semestre a gente também tem um planejamento. Como o nosso campus é o campus de Várzea Grande, e são 5 cursos, então nós somos em poucos, geralmente o DCE do campus de Várzea Grande faz palestras durante a manhã, apresenta o campus, faz palestras sobre como permanecer na universidade, leva professores que eram falar assim, que não davam nada, que conseguiram formar, que hoje são doutores, então mostrar a realidade que é possível sim a gente ter uma formação, conseguir se formar na universidade. Aí as atléticas do curso, a atlética, pelo menos a engenharia de transporte, ficam com esses calouros, apresenta o curso para eles, a gente leva a coordenação, apresenta o centro acadêmico, apresenta a atlética. Tem essa questão também do apadrinhamento. Inclusive, a gente estava mexendo com isso antes do semestre acabar. O semestre acabou, começou a pandemia. E no nosso campus, até o momento, o que a gente tem é que os calouros não vão começar com a flexibilização. Então, por hora, a gente não tem nada planejado, só para o 2020/1 presencial mesmo. Agora, contando lá do meu curso, né? Nós também, né? Na verdade, a gente funciona essa recepção dos calouros, né? Essa semana acadêmica pelo Instituto de Computação, né? No período da tarde, recebe os alunos do curso de Ciência da Computação, que é um curso vespertino e noturno, né? Ele é um curso integral. E à noite é o curso de Sistema de Informação, né? E aí, nessa semana também nós temos palestras, né, de assuntos bem voltados para os calouros, né? Sobre a universidade, como tirar a carteirinha do RU, biblioteca, questão de práticas esportivas. Apresentamos também a nossa atlética, né? O centro acadêmico dos 2 cursos. Falamos também da nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Computação, né? Sobre um projeto que nós temos chamado
Meninas Digitais, que a gente fomenta alunos do ensino médio a fazerem curso de tecnologia, né? E mas, né, agora com a pandemia e com o calendário suplementar, no caso, o curso de SI, nós vamos fazer uma coisa bem parecida com você, Michele. Né? Eu espero, na próxima semana, conversar com os calouros, né? Não, assim, vai ser aberto a todos, aos calouros e aos veteranos, para meio fazer uma explicação para eles, né? Sobre o que é ensino remoto, como que vai funcionar essa sala de aula do AVA, qual vai ser a diferença dela com relação ao que existia no AVA no modo presencial, né? Falar sobre processos, né, Michele? É um ponto importante, como fazer aproveitamento de estudos, como você pode trancar sua matrícula, como você pode cancelar a disciplina, né? Pedir também aproveitamento extraordinário de estudos, que às vezes é um aluno que já vem de um segundo curso e às vezes ele já tem aquele conhecimento e se ele pedir esse aproveitamento extraordinário de estudos, ele pode fazer uma prova de proficiência e passar, né? E é mais ou menos isso, explicar a dinâmica, né? Eu acho que esse é um grande problema. Eu vejo aluno chegando no quinto semestre, nem quinto semestre, aluno formando e não sabe fazer um processo de aproveitamento de estudos. Né? Então, é uma coisa que eu já percebi, que todo semestre você tem que fazer todo esse processo, explicar para ele, ainda bem que agora a gente pode gravar o vídeo, né? Deixar no YouTube. Vai lá no YouTube olhar agora. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, né? Com o nosso público. Está caladinho. Vamos ver aqui eles. Pessoal, perguntas. Tem aqui 2 perguntas feitas. Vamos ver aqui. Aí, aqui. Aqui, uma é para mim. Professor Neucileno, com a quarentena, o mundo, os egressos dos cursos de CSI tiveram um aumento na sua rotina, pois o mundo começou a ficar mais online. Talvez essa pergunta possa ser expandida para os outros cursos. Deixa eu tentar entender, então, né? Professor Neucileno, com a quarentena, o mundo, os egressos do curso de CSI tiveram um aumento na sua rotina? Ah, tá. Eu quero saber se a nossa rotina aumentou com a pandemia, né? Sim, meu filho. Olha esse negócio de live, agora vai ser o ensino remoto, mas só de live. Eu não sei se a Michele sentiu isso na coordenação, né? É bem pesado, né? E assim, conversando com alguns alunos formados, eles já falaram isso para mim. Neucileno, o senhor vai ver o que é vida de home office, porque na área de TI isso é muito comum. Isso já era uma rotina que está sendo tomada, né? Às vezes você só vai na empresa para reunião, né? Que precisa de uma coisa mais face-to-face, né? E entrevista também. Mas quando a entrevista na empresa é uma roda de conversa também. Porque aí, queira ou não queira, nesse momento, é interessante o contato, o olhar. Porque às vezes a câmera, ela inibe a pessoa, né? Então, na área de TI tem muito disso. Já existe uma certa rotina no home office, né? E isso já faz anos, principalmente no exterior. Isso já era muito comum. No Brasil, você pode pegar aí os últimos 3 anos, ainda mais com a qualidade de internet, né? Se você tem uma internet com fibra ótica, que você acessa, você consegue fazer tudo. Você acessa configuração de servidores, você pode fazer tudo. Só se for alguma coisa presencial mesmo, que você tem que mexer
fisicamente, mas se for programação, você pode fazer. Meninas do CTA, o que é que vocês acham? Assim, o contato de vocês com os alunos egressos. Renata, você quer falar alguma coisa? Eu ia falar minha experiência como aluna. Porque como aluna... Tá, pode falar, não. Eu falei egresso, mas pode egresso, aluno, pode falar. Olha, como que agora aluna, que tu não é mal. a gente não parou em nenhum momento. Porque, tipo assim, se você é aluno de iniciação científica, você ainda tem que fazer o relatório final, você tem que fazer relatório parcial. Se você é de monitoria, você ainda tem que fazer relatório. Se é de projeto, você tem que escrever o projeto, tem que submeter o projeto, e se o projeto não foi aceito, você tem que entrar com recurso de novo. Então, assim, para estudante não parou nenhum momento. Para o professor, então, que ele tem que corrigir os nossos projetos e os nossos trabalhos, não parou em nenhum momento. Rebeca, você quer falar alguma coisa? Eu sou a Rebeca. Eu acho que só agregou. Renata. Todo mundo confunde a gente. Todo mundo confunde, exatamente. Sim. Eu acho que só agregou, né? Pela disponibilidade também de palestras, de live, curso, e a gente aproveita para preencher complementares, né? Isso é muito importante. Isso é verdade, isso é uma coisa boa para falar, né, Michele? Se você quiser falar sobre essa questão dos lives para os alunos, né? Pode falar, Michele. Bom, então, realmente, né, eu estou tendo muita demanda agora de contagem de horas complementares, porque está tendo muito curso, né, de todas as áreas, muito interessantes, inclusive eu estou fazendo alguns, de vários equipamentos, né, que a gente utiliza, como químicos, técnicas distintas. Então, assim, em termos de conhecimento, está sendo muito bom. E a gente está vendo o quanto o sistema de informação é importante, né? O quanto a gente ainda consegue ter conhecimento mesmo à distância. Então, eu li uma frase muito legal uma vez, que o ensino presencial só fazia sentido quando o papel, a lousa, né, era o único meio de comunicação entre o discente e os docentes, né? Então, hoje que essa pandemia, a gente viu o quanto a gente consegue buscar conhecimento, até fazer um curso numa universidade do exterior, né? Então, eu acho que a gente tem muito a agregar e pensar também um pouco, né, que o ensino, ele ainda não tinha passado por uma transformação muito grande, né? E veio a pandemia para dar aquela, precisa rever um pouco como é que vocês estão trabalhando com o ensino. Porque os alunos são muito da tecnologia hoje, né? Então, você conseguir prender a atenção deles trabalhando só no quadro branco, realmente é um desafio. O WhatsApp muitas vezes é mais atrativo, né? Então, eu acho que veio mesmo para a gente rever a nossa prática docente, né? Então, buscar novas formas, buscar ferramentas que a gente sabe que tem muito simulador, por exemplo, de experimento, e a gente não utilizava ainda, né? Porque a gente tinha ali o nosso laboratório disponível para o aluno ir fazer o seu experimento, entender, e hoje não, a gente está buscando novas formas, né? E com relação à demanda, do químico também aumentou muito, né? Porque a gente trabalha muito naqueles serviços que são considerados essenciais na pandemia. Então, por exemplo, no departamento de química, a gente tem bastante professores trabalhando na produção do álcool gel. E fazer álcool gel não é simples, né? Igual todo mundo acha, vou comprar um álcool de posto ali, né? Misturar com gel. Não, gente, não faça isso. Então, a gente tem muito hidrocarbonetos, né? Naquele álcool de poço, que causam câncer, diversos danos para nosso sistema, né? Para a nossa saúde no geral. Então, a gente está tendo uma demanda muito grande disso, né? Análise, controle de qualidade, por exemplo, de álcool gel. A gente trabalha também em indústrias alimentícias, não para o controle de qualidade. Também trabalhamos com desenvolvimento de imunossensores, que é aqueles métodos que permitem a gente detectar ali se tem um anticorpo, um antígeno, ali naquele micro-organismo. Então, com certeza, a demanda aumentou muito, né?
E também ficou muito evidente o quanto a gente precisa trabalhar em equipe agora, né? Quanto é importante a gente envolver todos os cursos, um trabalho interdisciplinar, né? Então, quanto é importante a gente conhecer de cada área. Então, mesmo assim, eu sou apaixonada por química, fiz química, sou realizada, mas eu vejo também que eu preciso entender um pouco de tecnologia dos alimentos, preciso entender um pouco de sistema de informações, então a gente precisa entender de tudo, e essa pandemia está deixando isso muito evidente, né? Verdade, Michele. Verdade mesmo. E, Gabriele, e com relação ao curso de engenharia de transporte, você acha que mudou muito, assim, quer dizer, que a rotina do engenheiro de transporte, ela aumentou depois da pandemia? Então, a gente tem dois lados, né, aí da engenharia de transportes. Na questão de logística, as compras por e-commerce tiveram um aumento exorbitante, né, agora na pandemia. Mas, por outro lado, com o isolamento social, teve a redução da demanda por ônibus, a redução de carro nas ruas, a redução de pessoas nas ruas. Então, a gente tem aí dois lados. Tem o lado da logística, que trabalhou mais, e o pessoal da mobilidade urbana, que não teve uma redução aí. Sim. Concessionárias, né? Exatamente. Daí diminui carro em rodovia, diminui a manutenção, são vários pontos, né? Você falando nessa questão da logística, foi a mesma situação dentro da área de TI também, na parte da infraestrutura, né? A parte da infraestrutura da internet, eles tiveram, assim, que urgentemente as operadoras, elas mudarem servidor, sabe? Colocar uma infraestrutura de TI mais potente, que foi um crescimento muito vertiginoso. Então, se eu imagino isso, que do lado, né, da tecnologia da informação precisou isso, imagina na parte de engenharia de transporte a logística, né? Milhões de pedidos, e é por isso que a gente chega nessa situação, né? Se você não tem uma boa logística, ou se você não tem um bom serviço de logística, você tem represado encomendas, a pessoa, né, não tem interesse em utilizar o serviço. Exatamente. Um exemplo bem claro, né, foi que uma servidora do Centro de Distribuição dos Correios em Várzea Grande pegou Covid e as encomendas ficaram ali paradas um bom tempo, do todo o estado de Mato Grosso. Você está falando isso? Eu comprei um creme de cabelo para minha mãe no começo do mês. Foi pelos Correios. Tá parado há 21 dias lá em Várzea Grande. E aí, você acha que eu tenho coragem de ir lá pegar? Eu falei, não, deixa. Eu falei, mãe, vamos ver outro. Aí, o que foi que a gente fez? Comprou de uma outra loja virtual que não usava os Correios como logística para poder fazer a entrega. Agora você contando essa história aí, ó. Tem um grande problema, né, o Correios. O pessoal é meio contra. Gente. É triste falar que já foi uma grande empresa. Exato. Mas hoje em dia, meu Deus. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, gente. Aqui. William Oliveira de Pinheiro de Jesus. Estudantes de engenharia civil, mecânica e naval podem desempenhar as atividades de engenheiro de transportes? Gabriela. O engenheiro civil, ele tem algumas das atribuições que o engenheiro de transportes também tem. Até porque a engenharia de transportes é uma ramificação da engenharia civil, assim como outras engenharias mais recentes saíram de outras engenharias por questão de necessidade. Agora, a engenharia mecânica não, já é outra área, e a naval, né? Engenharia naval também. Dentro do CREA tem algumas ramificações de áreas, e a nossa é distinta da engenharia naval e da engenharia mecânica também. Tanto que até na própria lista da CAPES, né, tem 4 níveis quatro categorias de engenharia, né? Engenharia 1, 2, 3 e 4. Eu sei porque eu fiz o meu mestrado e doutorado na área de elétrica, que é engenharia 4.
Tanto que tem algumas universidades que tem o curso de engenharia ferroviária e metroviária, só que acaba não indo para o campo da engenharia de transportes também. A gente está fundando a Federação dos Estudantes e a gente está nessa discussão aí. Essa mesma briga nós temos com o nosso curso, né? A nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Computação, ela não é muito a favor sobre criar conselho, né? Então ela falou não, e também porque a área de TI é uma área muito autodidata, entendeu? Tem pessoas que conseguem mesmo, a gente sabe disso, né? Com um nível de leitura, já tem um pensamento lógico computacional tão bom que ele consegue. Então, assim, existe um consenso dentro do pessoal da Sociedade Brasileira de Computação que se a gente fizesse um conselho, acabaria prejudicando essas pessoas, né? Porque você tem matemáticos que são ótimos desenvolvedores de software, né? Você tem engenheiros elétricos que trabalham na área de infraestrutura de TI. Então, exatamente essa interdisciplinaridade da área de computação meio que, né, fica aquela coisa, mas dá muita briga, viu? A maior raiva deles é que a engenharia da computação pertence ao CREA. Falei, gente, deixa. É verdade. Mas a gente tem esse problema também, que o pessoal conhece a engenharia civil, mas não conhece a engenharia de transportes. Então, tem muito problema em questão de concurso, sabe? Uma atribuição que é do engenheiro de transportes, chega no concurso, está lá para o engenheiro civil, e aí tem que ir lá no concurso para brigar, que a engenheiro de transportes também pode. E isso vai acontecer por bons, longos anos ainda. Verdade. Eu acho que não tem mais perguntas, né? Então, eu agradeço a todos, né? Por estar aqui a Renata de volta. A Renata saiu. Voltei. Voltou agora. Eu quero agradecer, primeiramente, aos participantes, né? Por estarem aqui com a gente, participando dessa roda de conversa. Esperamos que tenha sido esclarecedor, né? Também quero salientar que aqui no site tem um link onde há uma descrição de cada curso que está participando, tá? Então, se você quiser mais informações, você pode ir lá no site, né? Aqui no site, né? Do ufmtportasabertas.com.br e acessar, né? Lá você vai ter o contato do curso, né? Site, e-mail, telefone, para você ter mais informações. Tá, gente? Muito obrigado. E aqui eu também me despeço, né? Das meninas, né? Agradeço a Renata, Rebeca, Michele, Gabriele. Eu acho que foi muito bom passar o dia hoje com vocês, né? Foi muito enriquecedor. Eu acho que a ciência tem essa qualidade, né? Aí, se vocês quiserem fazer uma palavra final. Eu queria agradecer, né, aos que assistiram. E se precisarem entrar em contato, meu e-mail é bastiquim.fmt@gmail.com. Tem lá também no vídeo, né, certinho o contato. Espero que vocês sejam alguns dos nossos ingressantes. Agradecer em nome da professora Marina também, e falar que no SISU lá, vocês podem ir lá no SISU, se inscrever, Engenharia de Transportes, FMT, estamos esperando vocês, é um curso super legal e estamos precisando de profissional no Brasil. Também queria agradecer pela oportunidade, por vocês terem assistido, né, e falar que a gente está de braços abertos para receber. Na UFMT tem uma infinidade de cursos, outros cursos além dos tradicionais, então pesquisem, vejam a grade curricular, se conhecer alguém que faz o curso, converse, eu tenho certeza que não precisa ser só direito e medicina, tem outros cursos que podem suprir a sua necessidade. Você quer falar, Rebeca? Perdeu o som? Acho que sim. Acho que não, né? Acho que sim? Sim.
Entendeu? Então tá. Então, só avisar o pessoal que está aqui no evento que nós retornamos 15h30, tá? 15h30 nós retornamos com as palestras, né? Então, participem. É um evento feito para vocês, né? Então, usufruam. Obrigado. Obrigada.